Gente, então, se vocês tiverem perguntas aí sobre a bibliografia dessa semana, acho que agora seria um momento bom para a gente discutir. Uma questão que eu acho muito interessante que aparece nessas discussões é da monogamia. É um tema recente. O papel do pai também é um tema muito recente em evolução humana, não era muito estudado e nem se reconhecia, né, o papel do pai, e mesmo em educação, né, a gente vê hoje como o papel do pai cada vez ganha mais importância. Então, uma questão que aparece no texto é quando que surgiu a monogamia, né? Será que os pré-australopitecíneos eram monogâmicos? Será que era só nos australopitecíneos? Bom, os chimpanzés a gente sabe que não são monogâmicos, os orangotangos também não, embora eles formam pares por mais tempo. Os gorilas não são monogâmicos, muito pelo contrário, eles praticam a poligamia, né? No caso, a poligenia, né, onde um macho tem várias fêmeas, né, tem um harém. Existe a poliandria, quando em algumas sociedades humanas uma mulher pode ter vários homens, é mais rara, mas existe. Existe a promiscuidade, quando são vários machos copulando com várias fêmeas e vice-versa. Né? E a ideia da monogamia, da formação de casais perenes. Né? Se a gente olhar nosso modelo atual, nós, digo vocês, a população, enfim, urbana aqui de São Paulo, salvo raras experiências aí de poliamor, que eu acho assim, muito interessante, como um fenômeno sociológico mesmo, de ser estudado, não sei dizer se monogamia se adequa totalmente ao que a gente vê, de fato a gente continua formando casais, mesmo os pares homoafetivos, é muito interessante de ver que formam casais estáveis, né? Eu acho que talvez o melhor modelo, a melhor definição para o nosso modelo é um modelo de monogamia sucessivas, né? A gente continua namorando, formando pares, esses pares não duram, em geral, mais a vida inteira, em alguns casos podem durar, mas em outros casos você namora, fica um período com uma pessoa só, depois se troca, fica com outra, enfim. Eu acho que esse modelo de monogamia sucessivas talvez se adeque mais. Mas, independente disso, essa ideia de formar um par para criar uma prole, é uma ideia muito potente, muito interessante. A gente consegue imaginar que, conforme cai o grau de dimorfismo sexual, aumenta a probabilidade de monogamia, né? Isso ocorre em gibões, né, que eles, embora não sejam monogâmicos, eles têm pouco dimorfismo sexual, os machos e as fêmeas não são muito diferentes uns dos outros, e tem o macaco da noite, que a gente leu no texto, né, do Blake Edgar, que eles praticamente não têm dimorfismo sexual, e em alguns casos as fêmeas são até maiores que os machos. Bom, em termos de evidência, a gente imagina que já nos pré-australopitecíneos já começa alguma forma de monogamia, a gente tem alguma evidência com Ardi, né, com aquele fóssil super importante, aqui, né, de que estava surgindo, então, um animal com baixo dimorfismo sexual e uma relação monogâmica, ainda que não perene, mas que em algum momento ela pudesse acontecer. Né? Então vejam que já é bem nos pré-australopitecíneos, muito antes das indústrias líticas, né, que mostram aquelas culturas uruguaienses, aqueulenses e as posteriores. Né? Essa aqui é uma fêmea de chimpanzé. No período fértil, ela fica com essa protuberância, que é chamada de estrus. Ela deixa bem claro para os machos que ela está fértil, então está pronto para a cópula. Eles, obviamente, se excitam com a presença de uma fêmea no cio, uma fêmea fértil. Uma fêmea vai copular, geralmente, com 14 machos, pelo menos, às vezes 16 machos. Em alguns casos, os machos copulam com ela à força. São, em média, mais de 150 cópulas para cada fêmea grávida. Em alguns casos, um macho dominante ou quase dominante pode convencer essa fêmea a ir para uma viagem nupcial com ele, e aí eles se retiram do bando e ele fica só ele copulando com ela aí durante um tempão.
durante 2, 3 dias ali que eles estivessem numa viagem ali de consorte, ali, uma viagem de nupcial, né? Mas, via de regra, ela vai copular com vários machos do bando ali, seguindo a ordem hierárquica desses machos, certo? A fêmea, então, ela fica fértil, em geral, uma vez a cada 6 meses, elas não menstruam, não tem aquele fenômeno como no Homo sapiens de formação da parede do útero, do endométrio, e perda desse endométrio mensalmente, se não houver fecundação. Quando que as mulheres Homo sapiens ovulam? Digamos que uma mulher tem um ciclo que ela menstrua a cada 45 dias aproximadamente. Quando que se dá a ovulação? Gente, a mulher, ela ovula 14 dias antes de menstruar, certo? Então, se o ciclo é de 45, ela vai ovular no no 21º. 21º, tá certo? Então, a mulher, ela sempre ovula 14 dias antes de menstruar. Se o ciclo é irregular, assim, as meninas que têm ciclo irregular, e não é raro, a ovulação, ela é regular, mas você só pode saber quando você ovulou depois que você menstrua. Quando ela menstrua, ela fala, 14 dias atrás eu ovulei. Mas não tem como saber quando ela irá ovular depois da menstruação, tá certo? A única regra é que 14 dias depois do óvulo sair maduro e migrar pela trompa de Falópio em direção ao útero para receber o espermatozoide, não recebendo o espermatozoide, não havendo fecundação, não se formando o zigoto, depois de 14 dias, essa parede do endométrio que se preparou para a gestação, ela se desfaz e a mulher menstrua. Por isso que tabelinha não é um bom método anticoncepcional, né? Porque pode ter uma oscilação e aí a mulher não tem como saber quando ovulou. Né? Isso é exclusivo do Homo sapiens, né? É um ciclo bastante interessante, mas o principal é que existe, então, em inglês eles falam que ela é concealed, né? Ela é como se fosse escondida, como se no decurso da evolução as fêmeas passaram a não deixar o macho saber quando ela estava fértil, ou seja, é totalmente diferente disso daqui, até porque a própria fêmea, a própria mulher não sabe quando ela está fértil, para conseguir, através disso, manter o macho numa relação monogâmica. O macho só vai ter certeza da paternidade se ele estiver constantemente com aquela fêmea. E ele só vai saber que o investimento dele em reprodutivo vai ser eficiente se ele ficar com ela o tempo todo, né? Um macho de chimpanzé pode evoluir para uma situação em que ele vai alocar recursos fisiológicos para a reprodução só quando ele vê uma fêmea no cio. Já o macho do Homo sapiens, não. Veja que os machos da maioria das espécies, pelo menos nos mamíferos, todos, eles têm um osso no pênis. Né? Eles não têm esse mecanismo de ereção, né, que o Homo sapiens tem. Né? E os leões, por exemplo, eles transam tipo 200 vezes, 200 direto, assim, no fim de semana, vamos dizer. Né? Então, eles têm relações sexuais bastante diferentes, né, das que foram estabelecidas. Né? Então, vocês leram isso, né, na bibliografia dessa semana. Como que a fêmea, então, ela passa a não demonstrar o seu ciclo reprodutivo e, através disso, evoluir para ter uma relação monogâmica em que o macho, sempre próximo, vai ter certeza de que a prole é dele e vai investir ali um cuidado parental. Tá certo? Vejam que, hoje em dia, na população humana, também existe a falsa paternidade, né? A taxa de falsa paternidade é de 5 a 10%, é uma taxa alta, né? Nos serviços de genética, a gente vê muito. Eu no meu doutorado, que eu estudei muitas famílias, mais de 500 famílias,
eu vi, se não me engano, eram 4 casos confirmados de falsa paternidade, ou seja, a criança tinha uma mutação em homozigose, que ela herdou tanto no espermatozoide quanto no óvulo, e aí a gente testava a mãe e o pai não tinha mutação, né? E mutação nova era uma hipótese desprezível, né? A probabilidade desprezível. Então, mostrando ali que o pai, enfim, não era o dono do espermatozoide que originou aquela pessoa. Né? Aí a gente, em geral, chama a mãe, né, para o atendimento sozinha, explica a situação. Na maioria dos casos, a mãe já sabe. Mas como é interessante, né, essa monogamia dos sapiens, ela tem vários aspectos biológicos interessantes. Mas tem uma questão aí bastante incômoda, não sei se algum de vocês também sentiu esse incômodo, mas vem muito uma questão da fêmea, uma fêmea oportunista, né, que como se fosse ela que tivesse ali cooptando, atraindo aquele macho para ele servir a prole, né. E não é bem assim, né, o macho também tem a certeza de que seu cuidado parental, paternal, vai ser aplicado sobre a prole dele. Então, tem essas questões aí bastante interessantes que aparecem na reprodução do Homo sapiens. Alguma colocação, gente? Alguma questão que tenha aparecido? Bom, então, esse foi o texto O Poder do Par, né? Eu estou mostrando aqui o fóssil da ardia, eu já tinha mostrado para vocês na aula de pré-australopithecíneos. A ardia é muito completa, né? Tem um crânio e um pós-crânio, assim, com dezenas aí de ossos, né? Então, possivelmente, já com baixo dimorfismo sexual, falando a favor de uma possível já monogamia nesses nossos ancestrais. Eu estava querendo falar da questão dos dentes também, né? A dentição, por exemplo, ela também, né, aqueles caninos enormes, ela também é para a disputa dos machos. Então, em vez dos machos se baterem, eles só mostram os dentes. Quem tiver o dente maior ganhou a disputa. Então, ritualizar a disputa é vantajoso e a seleção natural tende a manter essa ritualização de disputas, porque você não tem o custo de um indivíduo que nasceu, consumiu recursos ambientais do ecossistema e depois morre numa briga, né? Quanto mais ritualizada, melhor. Né? Por isso que você tem aqueles cervos que ficam com a galhada lá, um brigando com o outro. Você tem os conflitos mais bizarros na natureza entre machos, né? Porque a ritualização ela é adaptativa. Né? A ritualização do conflito é adaptativa. Mas, em alguns casos, sim, eles podem lutar até a morte. Em geral, luta e um sai um perdedor e um vencedor. Mas, em alguns casos, pode levar à morte. Bom, gente, se a gente olhar, então, a linha evolutiva humana, o que eu gostaria que vocês saíssem desse curso é com uma diferença. Eu tenho medo que fique uma bagunça na cabeça de vocês dos milhões de anos, dos milhares de anos, o que é milhões, o que é... Gente, ancestral comum, há 7 milhões de anos atrás, Homo sapiens, 200 mil, é bem diferente. Tá? Então, essa linha está correndo de baixo para cima, né? Você tem a origem da vida aqui em cima, há 4 bilhões de anos mais ou menos, 3,5, 4 bilhões de anos. Origem dos mamíferos, que não mostra 200 milhões de anos. Origem do grupo primata, provavelmente 60 milhões de anos, né? Ancestral de chimpanzés e humanos, viveu provavelmente entre 7 e 8 milhões de anos atrás, né? Aí aqui, pré-australopithecíneos, né? Sahelanthropus chadensis, Ororhynchogenensis, Ardipithecus cadaba, Ardipithecus ramidos. Aí linhagem australopithecina, os gráceis e os robustos. Primeira cultura dos hominines, cultura olduvaiense, provavelmente já um último australopithecíneo, o Sediba já tinha, o Homo habilis já tinha cultura olduvaiense. Pegavam a pedra, tiravam uma lasquinha e essa era a primeira cultura. Né? Aí surge o Homo erectus há uns 2 milhões de anos atrás. O Homo erectus sai da África, né? Aí passa a ter a cultura aqueulense. O Homo heidelbergensis surge há 1 milhão de anos atrás, e eles provavelmente são os ancestrais de Neandertais e Sapiens. Tá?
Bom, agora estamos nos milhares de anos atrás, né? Então, 300 a 200 mil anos atrás, surgimentos dos sapiens, né? O Neandertal, já falei para vocês que é bem mais antigo do que essa data, provavelmente mais que 400, alguns falam em 500 mil anos atrás, né? Tinha um sítio que, na época que esse livro foi escrito, ainda não existia, que é o sítio de Jebel Irhoud, que eu vou mostrar para vocês, que está levando para trás a origem do Homo sapiens de 200 para 300 mil anos atrás, né? A gente tem o Adão Y, ali há 140 mil anos atrás, até 50 mil, uma estimativa bem longa, ou seja, o homem que foi, o grupo de poucos homens que foi ancestral de todos os homens que existem até hoje, né? Aí os denisovanos ali, também provavelmente muito mais antigos do que está sendo mostrado aqui. Entre 80 mil anos, provavelmente você tem um comportamento artístico humano. Aqui não fala do Neandertal, mas a gente hoje sabe que eles têm. Esse livro, se não me engano, é de 2013. Tá? Mas como linha evolutiva, acho que tem várias coisas interessantes para a gente ver aqui, né? Há 50 mil anos atrás, então, explosão cultural humana, né? Chegada na Austrália, no novíssimo continente, né? Então, a Austrália foi descoberta antes do que as Américas, né? Com a chegada dos homens na Austrália, depois de 1000 anos, toda a megafauna foi extinta. Há 30 mil anos aproximadamente, extinção dos neandertais, último máximo glacial há 20 mil anos, aí tem o Dryas recente, que é um período de seca muito grande, surge os humanos, então, que cruzaram o Estreito de Bering e chegaram na América do Norte entre 15 e 20 mil anos atrás. 1000 anos depois deles chegarem, se extingue toda a megafauna das Américas. E quando eu falo se extingue a megafauna, são 60 gêneros de megafauna. Tá? Não é 60 espécies, 60 gêneros. Cada gênero aí com 2, 3, em alguns casos, dezenas de espécies. Né? Então, rinocerontes lanosos, preguiça gigante, tinha muito aqui nas Américas, inclusive na América do Sul. O próprio Darwin escavou uma preguiça gigante de 2,5 metros. Gliptodonte, que era um tatu gigante, batia assim, da altura de um homem, com um rabo gigante, com dois cornos, assim, dois cornos gigantes, assim, um bicho medonho. Os mamutes, 60 gêneros, eram muito diversa a megafauna, né? Mostrando que provavelmente o Homo sapiens era um caçador exímio, né? Caçou e matou todos os animais que existiam aqui. Antes de começar o pastoreio. Não que a gente tenha parado, até hoje ainda tem 1% aí da população que vive de caça e coleta, né? Mas possivelmente um dos fatores aí que levou ao sucesso da agropecuária é exatamente o fato de que a gente tinha extinguido toda a megafauna que tinha para a gente caçar e comer carne. Bom, entre 12 e 10 mil anos atrás, então, começa o Holoceno, né, um período com uma estabilidade climática muito maior, muito mais calor, acabou as eras glaciais, entra junto com o Holoceno o Neolítico, né, que é uma fase onde a produção cultural enriquece mais ainda, além de você ter cultura simbólica, além de você ter arte abstrata, você passa a ter agora uma produção tecnológica incrível. Anzol, arpão, navios, né? A gente chegou lá na Austrália de barco, né? Então, há 40 mil anos atrás, a humanidade já fazia barcos, embarcações para viajar pelas ilhas, né? E a marca do Neolítico, então, a 12 mil, é realmente a agricultura, né? Há 4 mil anos atrás, a gente tem as primeiras evidências de escrita na Mesopotâmia, né, na região onde hoje está o Iraque, né, uma civilização importante. O livro mais antigo de que nós temos notícia é esse daqui, a Epopeia de Gilgamesh. Alguém já leu a Epopeia de Gilgamesh? Não. Eu acho incrível, né? Porque por ele ser o primeiro livro da humanidade,
Eu vejo muitos psicanalistas e psicólogos tendo esse interesse, né, de entender onde é o nascimento, né, da cultura e da linguagem. Mas é engraçado, quando eu leio o relato do Neolítico, né? Ele fala sobre as pastagens e sobre os campos e sobre a vida e a morte e as brigas e as viagens e as estepes, enfim. É muito parecido com a Bíblia, né? Se você olhar a Bíblia judaico-cristã, principalmente o Velho Testamento, eu leio ali um relato do Neolítico, né? Um relato do Neolítico. Então fala as leis da agricultura, as leis que se aplicam às viúvas, porque os maridos tinham morrido na guerra. Então a caridade que tinha que ser feita para a organização social e as viagens do Levante, um povo agrícola, agropastoril, que é escravizado, depois sai e volta, e vai e vem, e as tribos, e os conflitos. Enfim, é um relato neolítico, né? Muito interessante de ver como ele reflete ali o que estava acontecendo na Terra na Idade do Bronze, né? E, de fato, um Deus que ele foi criado ali à imagem e semelhança do homem, né? Deus que ouve, que fala, que castiga, que se arrepende, que tem misericórdia, depois manda matar mulher e criança, depois, enfim, não é um desprezo aqui, pelo amor de Deus, gente, mas da gente fazer essa leitura, né, do que está sendo relatado quando começa a linguagem escrita. Né? Então, super interessante nesse ponto de vista. Bom, e aí Anno Domini, aqui no final da nossa linha do tempo, né? O Cristóvão Colombo, na verdade, agora, esse ano, inclusive, né, saiu a ideia de que os portugueses já tinham chegado aqui bem antes do Pedro Álvares Cabral, inclusive, né, mas não quiseram avisar que eles tinham descoberto o Brasil, redescoberto o Brasil, né, porque eles não tinham essa permissão, né, de navegar. Então, quando os reis de Portugal falam, não, tudo bem, agora você pode descobrir o Brasil, aí o Pedro Álvares vem e descobre o Brasil. Mas o fato é que também existem algumas evidências de que possivelmente os polinésios já tinham chegado aqui antes, os vikings com certeza na América do Norte, mas independente disso, né, quando a gente vai ler a carta do Pero Vaz de Caminhas, né, Pero Vaz de Caminha para uma das nossas aulas, não sei se é a aula que vem, eu acho que é na última, né. O que aconteceu aqui, há 500 anos atrás, é que duas populações que ficaram separadas durante 20 mil anos se reencontram, né? Então, chegou da América do Norte uma população vinda da Ásia, que dominou há 20 mil anos atrás aquelas regiões da América do Norte, desceu para a América do Sul, né? Primeiro não deixou descendentes, depois veio uma outra leva que veio e deixou das descendências, que são os povos nativos, né? Os 500 povos nativos, aproximadamente, que nós temos até hoje no Brasil. Quando essas caravelas portuguesas chegam, então, elas vêm de um outro lado, né? A descoberta da América foi há 20 mil anos pela Ásia. E depois você tem o redescobrimento pelos europeus vindo ali pelo mar do leste e aquele reencontro incrível que é quando duas culturas muito distintas se chocam novamente ali na costa da Bahia. Pena que os nativos não deixaram registros escritos, né? Mas eles têm os registros históricos falados muito interessantes, né? De que os portugueses, por exemplo, quando chegaram, fediam demais, né? E eles andavam, então, com uma velhinha, né? Com uma tochinha, para tirar aquele cheiro que os caras tinham, que era insuportável. Então, tem todo um relato ali, a partir da cultura dos povos nativos, né? Eles, inclusive, se consideram protagonistas da própria história, né? Eles entendem que os portugueses só chegaram aqui porque os indígenas estavam prontos para que eles viessem, né? Em alguns outros mitos, né, nos chipibos, por exemplo, eles acreditam que os brancos só chegaram aqui porque os chipibos tinham pecado contra os deuses deles, né? Então, por mais que a chegada do branco é um castigo, vejam que o próprio indígena ele é protagonista da sua história. Né? Ele conta a sua história a partir de uma visão etnocêntrica, né? De que foi por causa deles que os brancos chegaram, não por causa dos brancos, enfim. Essas ideias super interessantes desse redescobrimento então, que ocorre há 500 mil anos aqui nas Américas. Né? Bom, a linha do tempo aqui passa pela Revolução Industrial, faltou aqui a descoberta da penicilina, né,
que é a grande responsável pela explosão demográfica, né? Então, revolução sanitária. Em 1800 ele coloca que a população humana excedeu 1 bilhão, também eu acho que é um super marco, porque a penicilina seria um marco muito mais importante de deixar aqui. E em 2001 também, ele modificação de uma linhagem germinativa, é porque esse livro é sobre genética molecular humana, né? Mas aqui foi a entrega do projeto Genoma Humano, em 2001, mas acho que talvez a revolução de informática aqui seja tão importante quanto a revolução genética, né? Acho que esses 4 marcos recentes, né? Revolução industrial, tecnológica, revolução sanitária com a penicilina, paramos de morrer por doenças infecciosas, inclusive estamos vivendo isso aqui agora, continuamos morrendo, mas a taxas incrivelmente inferiores do que se nós não tivéssemos uma vacina e os tratamentos, né? E aí as 2 últimas revoluções, né, que são mais tecnológicas, que é a revolução da informática, né, da teoria de informação, e a revolução genética, né, que é a gente aprender realmente a manipular os genes dos seres vivos. Bom, gente, o Marrocos, então, ele tinha um sítio chamado Jebel el-Hud, que já tinha sido escavado antes, né, tem estratos recentes, e aí escavações em estratos inferiores, mais baixos, encontraram, então, esses fósseis super interessantes, né, que são uma mandíbula e um fêmur, e que a data de Homo sapiens, né, com características modernas, e a datação jogou para 300 mil anos, tá certo? O sítio fica aqui, né, em Jebel el-Hud, perto de Marrakech, né, na costa do Marrocos. Essa é uma imagem do sítio, então vocês podem imaginar que são vários estratos de épocas distintas, né? Então, é um grupo ali do Max Planck também, né, uma antropologia mais de escavação, né, uma arqueologia propriamente dita, e eles encontraram, então, esse crânio aqui, você está dando para ver muito bem, onde está essa flechinha branca, e esse fêmur aqui, onde está essa flecha amarela. Certo? Eles foram datados, e a estimativa mais aceita é em torno de 300 mil anos, né? Vejam que é um crânio com várias características arcaicas, né? Prognatismo, toro, a testa não era tão grande, o queixo não era tão saliente, então uma forma de intersecção, vamos dizer, de transição entre heidelbergenses e sapiens, né? Esse crânio também foi contestado, mas tem outras características típicas de sapiens, né? Essa região aqui occipital bem desenvolvida, enfim, essa parede lateral, então uma forma aí de transição, né? Se você comparar com um crânio de um sapiens moderno, veja que ele é mais alongado, tem um pouquinho de toro, menos testa, né, e um pouco de prognatismo, né? O humano moderno, então, já com uma testa bem mais marcante, pouco prognatismo, né? E essa subida aqui parietal, né, muito importante, né? Que os neandertais não tinham, e vejam que provavelmente esse Homo sapiens arcaico, muito arcaico, né, de Jebel el-Hud também não tinha muito. Tem essa mandíbula também, foi descrita foi encontrada, se não me engano, no ano passado. Tá? Datada em 180 mil anos, foi encontrada em Israel, num lugar chamado Mislia, mostrando a distância aqui, né, de Jebel el-Hud para Mislia. E aí também foram encontradas algumas ferramentas líticas junto com essa mandíbula, né? Vejam que provavelmente o Sapiens saía da África aqui para o Oriente Médio, mas não era uma saída significativa que saía depois para a Ásia e para a Europa, né? Ele saía e ficava por aqui, tá? Isso entre 100 e 50 mil anos atrás. Aí, há 50 mil anos atrás, sim, ele sai de novo da África e aí ele explora e chega no mundo inteiro, né? Aqui é o Rio Nilo, aqui é o Rio Vermelho, Mar Vermelho, desculpa, né? Tem uma cidade litorânea que chama Eilat, tem uma cidade aqui
no deserto do Sinai, que hoje está com o Egito, e aqui a Arábia Saudita. Então, são 3 cidadezinhas aqui, um lugar lindo para visitar, quem tiver interesse, né? Esse aqui é o deserto do Sinai, e aqui, então, seria a rota de passagem para a saída da África. Obviamente que esses hominídeos não sabiam que estavam saindo da África, eles estavam simplesmente andando para os lados aleatoriamente, né? Eles não conheciam o mapa mundi, obviamente. Certo? Mas vejam que é uma cruzada difícil aqui de acontecer, né? A gente vai ver que possivelmente, além dessa cruzada aqui pela região do Levante, né, do Mar Vermelho, aqui do deserto do Sinai, você teve uma cruzada aqui sul pela região da Eritreia, aqui esse estreito chama Bab el-Mandeb, né, possivelmente aqui uma cruzada, o nível do mar era bem baixo, só que era um contínuo de terra. E aí saiu ano passado não, esse ano, aliás, mês passado, né? Mês passado saiu esse artigo bem interessante, eu já atualizei para vocês na Scientific American, mostrando evidência de fogo há 80 mil anos para modificação florestal. Então, provavelmente aqueles ambientes que a gente encontra tanto no Oriente Médio quanto na África, não em toda a África, mas pelo menos nas savanas, em grande parte da Europa, aqui nas Américas, a gente fala muito em florestas culturais, né? As castanheiras, os buritizais, mesmo aqui na Mata Atlântica, essas florestas elas foram transformadas pelos nossos antepassados. Elas não estão nas suas formas bióticas naturais, sem intervenção humana, né? Então, o homem muito provavelmente modificou essas florestas, incluiu cultivares próprios dela, espécies de interesse econômico, né, ou de interesse de sobrevivência, né, frutas, oliveiras, enfim, uma infinidade aí de árvores que eram vantajosas e que o fogo era usado ativamente para o manuseio, como ainda hoje é feito, né? Aquelas queimadas para limpar a floresta para depois colocar uma pastagem, uma agricultura de coivara. Esse manuseio do fogo, então, para limpar as florestas é uma atividade bem antiga, né? Roberto, tem 2 questões aqui no chat. O Rodrigo perguntou se existem trabalhos sobre organização social dessas migrações. Desconheço. Deve existir, mas eu não conheço nenhum. E o Renato perguntou como que se sabe que houve esses incêndios. Eu acho que vale a pena você talvez pegar esse artigo, né, e dar uma lida, pelo menos ver as evidências, né, mas eram extensões largas, né, e de um fogo que provavelmente não tinha sido causado não tinha sido natural, né, porque era uma época em que você não tinha grandes incêndios florestais. Então, tem alguns achados aí mostrando que eles usavam o fogo para transformar essas regiões. Às vezes você tem uma ilha dentro de uma floresta devastada, né, que foi devastada muito rápido e que coincide com várias ferramentas líticas e vários sítios de ocupação paleoantropológica, né. Mas acho que vale a pena pesquisar aí o artigo. Aqui um achado, então, desses crânios mais antigos. Esse é do site da Smithsonian. Legal que já tem o de Jebel Irhoud. Jebel Irhoud saiu faz 3, 4 anos. Né? Então, até então, o mais antigo era aqui do Homo Kibish, na Etiópia. Né? Acho que é o Homo 1 de 200 mil anos. Tá? Esses que vocês estão vendo aqui, Bodo, Etiópia, é Heidelbergensis. Né? O Sapiens é o marronzinho. Então, você tem na África, na Tanzânia, na Etiópia, uma dispersão geográfica impressionante. Né? Todas praticamente regiões da África, você tem os sapiens aparecendo. Bom, vamos voltar então para a questão de cronologia, mas agora olhar realmente para os sapiens e para as suas indústrias, né, que
para os sapiens, desculpa, não é para os hominíneos em geral, porque essas indústrias aqui, elas começam antes dos sapiens, né? Os sapiens, a gente falou, apareceu há 300 mil anos, mais ou menos. Antes dos sapiens aparecer, tem uma cultura que é chamada de Paleolítico Inferior, que era efetuada pelo Erectus, pelo Heidelbergensis, pelos Neandertais, pelos Denisovanos, e era aquela sequência olduvaiense que a gente falou. E também, depois, a Aqueulense, seguida pela Aqueulense. Depois da Olduvaiense e da Aqueulense, vem ali o Paleolítico Médio. Então, o Paleolítico começa a aproximadamente 2 milhões e 500 mil anos atrás e vai até aproximadamente 250 mil anos atrás. Aí começa o Paleolítico Médio, principalmente com a indústria aqueulense. E aí você tem essa indústria aí persistindo por uns 250 mil anos, né? Na Europa tem um período que costuma se chamar de Mesolítico, mas para os outros continentes não se reconhece um Mesolítico típico, né? E você tem, então, há 10 mil anos atrás, a transição do Paleolítico para o Neolítico. Tem uma transição aqui muito importante, que é do Paleolítico Médio para o Paleolítico Superior, que é essa daqui, de 40 a 50 mil anos atrás. Aqui é o que o Richard Klein, né, que escreveu esse livro aqui, essa aqui é a Bíblia da paleoantropologia, né, The Human Career. O Richard Klein chama de Revolução do Paleolítico Superior. No livro do Walter Neves, ele prefere falar em explosão cultural, né? O fato é que aqui, do Paleolítico Médio para o Paleolítico Superior, o Homo sapiens, e tão somente o Homo sapiens, o Neandertal não, passa a ter culturas e práticas muito variadas, muito ricas, e que se modificam ao longo de 1.000, 2.000 anos, você já tem novas culturas, né? Na aula que vem a gente vai falar do solutriano, gravetiano, madaleriano, ou seja, existiam, que nem a gente tem recentemente o modernismo, o pós-modernismo, enfim, o romantismo, o realismo, enfim, você tem escolas, né, culturais. E isso é típico, então, dos sapiens aqui durante o Paleolítico Superior, tá? No Paleolítico Superior, a gente já disse que é o Homo sapiens sapiens, né? Ou que é o Homo sapiens moderno. E daqui para trás, né, do Paleolítico Médio para trás, a gente diz que é o sapiens arcaico. Lógico que essas definições variam muito de autor para autor, de escola para escola, mas a grosso modo a ideia é essa. Esse é o sítio de Cro-Magnon, né, em Les Haies, na França, né, foi escavado inicialmente por Louis Lartet, né, em 1868. Tem essa paredona aqui, foram encontrados diversos fósseis e diversas ferramentas líticas, além de ossos de mamute, conchas perfuradas, mostrando aí um comportamento simbólico. Olha quantos sites, né, do Cro-Magnon, do homem de Cro-Magnon, né, embora leve o nome dessa região, ele é usado para descrever fósseis de muitas regiões geográficas, na Espanha, no norte da África, né. Aqui não existia Estreito de Gibraltar, era uma massa de terra única, né. Aqui também não existia essa separação do Reino Unido, né, com o continente, né, o Reino Unido era contínuo, né, você não tinha o Canal da Mancha, né. Como o gelo ficava preso nos polos, o nível do mar era muito mais baixo, 100 metros mais baixo, e isso até até o final do último período glacial, né, portanto, há 30 mil anos atrás, ainda estávamos finalizando esse último período glacial, e o nível do mar era muito mais baixo. O homem de Cro-Magnon, então, ele é muito exemplificado por aquilo que se encontrou nas 3 principais cavernas de arte paleolítica, né, de arte parietal. A gente tem arte, então, de esculturas, arte simbólica de conchas perfuradas, pintadas. A gente tem os enterros rituais, né, que a gente vai mostrar um pouco mais para frente, e a gente tem a arte parietal, que é a arte em paredes, né.
Então, a gente tem as cavernas de Altamira, na Espanha, e Chauvet e Lascaux, na França. Chauvet, 32 mil anos atrás, se não me engano, e Lascaux por volta de 17 mil anos atrás, né? O que a gente vê nessas artes rupestres? É uma retratação de animais, que inicialmente se imaginava que era uma inabilidade cognitiva, que você desenhava só o que você via, mas hoje a gente sabe que isso estava errado, né? Provavelmente aqui já existia uma visão religiosa desses animais, eram totens, né? Possivelmente simbolizavam alguns grupos. E aí você tem cenas lindas de caçadas, você tem essas leoas em Chauvet, eu acho deslumbrante. Aqui, quem quiser também tatuar, acho lindo essas pinturas. A gente vai ver um pouco mais para frente, né? Tem esse bisão aqui em Altamira, aqui é Chauvet, né? Na França. Aqui são auroques, que é um animal que já está extinto, né? Um tipo de boi selvagem, né? Que os chifres do boi, a cabeça, o olhinho, né? E também na Gruta de Lascaux. As imagens do livro não estão tão boas, né? Depois a gente vai ver umas imagens melhores. Mas essa cena da caçada das leoas em Chauvet é incrível, né? Então, um grupo só de leoas. Você tem aqui uma leoa que para e olha para trás. Não sei se vocês estão conseguindo ver, eu estou mostrando com a flechinha, né? A cabeça da leoa, o olhinho dela, né? Como se ela estivesse chamando as outras, né? Ela está na frente de todas, ela para e olha para trás. Vejam que traço lindo, né? Sem erro, então, de fato é arte, né? Um artista que desenhou isso, né? Ele não estava treinando, né? Ele treinou em algum outro lugar. Quando ele foi aqui, ele estava já no que ele consideraria uma tela, vamos dizer, né? Ele fez uma arte já final, né? E possivelmente elas estavam caçando esse grupo de bois selvagens aqui. Olha aqui que lindo, né? A foto real da Nat Geo, né? De Chauvet. Né? Então, pinturas lindas, a quase 1 metro do chão. Esses animais são grandes, né? Não é pequenininho o desenho, né? Vejam que esses nossos ancestrais também eles usavam relevo, né? Então, aqui ele faz uma ondulação, aqui esse cavalo está um pouquinho mais para trás, e aqui essas últimas, aqui já parece que elas estão saindo, né? Então, eles usam essa reentrância na pedra para fazer esse desenho, né? Então, antigamente se pensava que era só uma cena de caçada, mas hoje a gente tem várias outras indicações. Por exemplo, alguns animais aqui, eles estão com a pata virada para frente. Né? E aí vocês vão ver, e vai ter um seminário só sobre isso, o que significa o animal, em vez de estar com o casco para o chão, ele está com o casco mostrado, como se ele estivesse flutuando no ar. Né? Então, é possivelmente indicativo de uma prática xamânica, né? De uma prática em que esses animais eram vistos como divindades, de alguma maneira. Gostaria que todo mundo visse para a semana que vem o filme A Caverna dos Sonhos Esquecidos, né? Ele conta a história, então, de Chauvet, do Peter Cohen, não, é do... 50 anos está difícil, gente. Do Herzog, né? E aí ele conta um pouco, ele vai mostrando a caverna, e os desenhos, tem uma figura humana, né, que parece uma vagina assim, desenhada, e aí o que devia se passar na cabeça desses indivíduos, né? Aqui é a entrada da caverna de Chauvet, foi descoberta por 3 arqueólogos franceses, 3 espeleólogos, que por acaso sentiram um ventinho. Parece que eles têm uma técnica, quando eles sentem um vento saindo da pedra, é sinal de que ali pode ter uma caverna. E aí eles se enfiaram no buraco e descobriram a caverna de Chauvet, uma das principais descobertas da humanidade, né? Então, essa é a entrada atual, e na época de Chauvet, há 30 mil anos atrás, né, que fizeram as pinturas, tinha uma outra entrada, né, que era essa entrada aqui que está sendo mostrada, teve um deslizamento e fechou essa entrada antiga, né, e agora a entrada é só uma outra, né. Turma, vamos falar rapidinho de algumas das questões do texto, isso vocês já leram, eu não preciso ficar repetindo aqui, né, então as características que diferenciam o Homo sapiens dos neandertais, né, características cranianas. Vejam que existe uma questão aí da diferenciação anatômica, né, da modificação em termos de
formato do crânio, muito distinta de Homo sapiens com os outros ancestrais, né? Então, se você olhar tanto os bonobos quanto os chimpanzés, eles têm uma modificação extensa, né, da fase de neonato, né, recém-nascidos, para a fase infantil, para a fase adulta, né? Quando eles não têm prognatismo, quando eles são neonatos, né, eles têm aquela carinha de bebê sem prognatismo. Depois que eles vão crescendo, o prognatismo vai se desenvolvendo. Nos adultos dos humanos, não tem prognatismo. Então, o que a gente considera é que isso é uma neotenia, ou seja, nós retivemos características infantis durante a idade adulta, né? Esse fenômeno chamado de neotenia, né? Tem um fóssil de Neandertal importante, que é a criança de Skladina, não deu tempo de mostrar para vocês, mas quem quiser pesquisar, dá uma olhada, é uma mandíbula inteira, né? Mostrando que os neandertais eles tinham uma fase juvenil curta, né? Eles não tinham essa figura que a gente tem entre a criança e o adulto, que seria o adolescente, né, o jovem. Eles passavam direto ali por essa fase, praticamente, né? Tinha uma infância mais curta e já entravam na maturidade sexual. E aí os humanos vão tendo, então, essas novas fases aí, né? Tanto do adolescente quanto do adulto jovem. Bom, alguns do que se imagina de polimorfismo humano é que ele era muito maior do que o atual, né, naquela fase. Se a gente for olhar o nosso dimorfismo craniano atual, né, em populações recentes, ele não é muito grande, né? Então, provavelmente, nós além de geneticamente sermos uma população muito homogênea, fenotipicamente a gente apresenta muita homogeneidade também, né? A questão que a gente tem que se perguntar se aquilo que a gente vê como diferente é realmente diferente, né? E se a gente comparar com outras fases da evolução humana e do próprio Homo sapiens quando surgiu, a gente vê que atualmente não é, né? Se você comparar um chinês aqui, esse crânio de Shukojian, de 30 mil anos, né? Europeus atuais, africanos atuais, australianos, um australiano atual, né? E um polinésio atual, você tem muito pouca variabilidade. Muito pouca variabilidade crânica. Ao passo que, se você olhar os crânios dos primeiros hominíneos, né, você vê mais variabilidade, né? Olha a Cro-Magnon 1, né, na França, o queixinho bem distinto, tem até um arco zigomático distinto. Olha como os globos oculares eram bem distintos, né? Então, isso mostrando uma variabilidade fenotípica craniana intrapopulacional, né? Era uma variabilidade maior do que a que a gente tem hoje, né? Então, esse aqui é o crânio Skull 1, né? Tinha até um pouquinho de prognatismo, né? Foi desenterrado em Israel há algumas décadas. Essa parte branca é uma reconstituição, mas dá para a gente ver aí uma série de características bem ancestrais, né? Toro, pouca testa, pouco queixo, prognatismo, né? Já esse de Combe-Capelle com umas características um pouco mais modernas. E pós-crânio a gente já falou bastante também, né? Comparando o Neandertal com os Sapiens, o Neandertal mais baixo, mais atarracado, as costelas aí formando um tórax mais parecido com um tonel, né? Com um funil, do que com um barril, como é o Homo sapiens, né? O Homo sapiens também tem a cintura mais baixa, né? Eles têm um antebraço um pouco mais longo e uns ossos um pouquinho mais finos, talvez possibilitando essas atividades artesanais mais finas, certo? O corpo do Neandertal, então, ele era mais adaptado ao frio, por isso que ele era um pouco mais atarracado. Você não tem esse espaço da cintura tão longo, né? Vejam que a gente, entre a última costela e a bacia, você tem um espação. Eles não tinham esse espação, né? Era bem curtinho, eles eram atarracados mesmo. Um dos motivos pelos quais aquela variabilidade intracraniana
do Homo sapiens hoje não existe mais, é porque quando a gente sai da África, provavelmente a população se reduziu a uma quantidade muito pequena de indivíduos, alguns milhares de ancestrais, em dado momento, né? Então, se você olhar esse efeito de gargalo, ele pode ser exemplificado aqui na imagem como um gargalo de uma garrafa mesmo, né? Então, imagina que você tenha bolinhas brancas, azuis e algumas poucas amarelas nessa população original, né? Essa população original é sorteada, né, para formar uma nova população, sendo que 6 indivíduos vão formar essa nova população. Veja que em 6 você tem um desvio da representatividade das cores, né? Então você vai ter aqui 5 azuis, só um branco e nenhum amarelo. Ou seja, foi extinta a característica amarela devido a esse gargalo que selecionou uma população fundadora pequena para recompor uma nova população. Tá? Então, se isso aqui fosse formar uma nova garrafa de bolinhas, você só teria bolinhas azuis e brancas e estariam na proporção de 5 azul para uma branca, muito diferente daquela população original. Tá? Então, esse é um efeito de fundador, né, um caso de gargalo populacional, que é um caso típico de deriva genética. Certo? A gente teve, durante alguns momentos da nossa história, a beira da extinção. Né? Um desses momentos foi quando a penúltima glaciação atingiu seu pico há 140 mil anos, e a África foi desertificada, a Europa praticamente virou uma geleira, né? O norte da Ásia também, tudo virou tundra, tudo virou gelo, né, no inverno, mais ainda. Né? E a gente teve, então, um gargalo evolutivo, né? A população de hominídeos quase se extinguiu. Tem gente que acha que chegou a ter só 600 indivíduos, provavelmente tinha entre 2 e 3 mil. Ou seja, a nossa existência aqui, ela tem um quê de acaso, assim, enorme. E esse gargalo também pode ser medido geneticamente, né? Então, se a gente olhar as sequências e comparar de africanos e de não africanos, o que a gente percebe, né? Na sequência de africanos, você tem ali uma ancestralidade comum, 24% compartilham ancestrais comuns, mas não africanos, você tem um gargalo ali, né? E você tem muito menos ancestrais para aqueles indivíduos que saíram da África. Tá? Então, aqui uma evidência genética, né? Medindo a probabilidade de que 2 indivíduos, né, compartilhem ancestrais. Bom, a gente falou um pouco do DNA mitocondrial, né? Então são várias cópias, ele é haplotípico, né? Várias cópias por mitocôndrias e várias mitocôndrias, algumas centenas em geral de mitocôndrias por célula. Então ele é bem mais robusto. Ele faz aquela linhagem materna, né? Ao passo que o DNA nuclear, você precisa pai e mãe para passar, né? Sendo que hoje a gente é a mistura de um pai e de uma mãe, que são a mistura de um pai e de uma mãe, assim progressivamente. Lógico que isso não segue indefinidamente, porque em algum momento existe a consanguinidade aqui, né? Você não tem um crescimento, né, populacional conforme você anda para trás, porque havia endogamia. Mas a questão que está sendo mostrada aqui é outra, né? É que o DNA nuclear, ele depende, então, de pai e mãe, sendo que o DNA mitocondrial, ele só depende de mãe, é só a mãe que passa as mitocôndrias para os óvulos, o espermatozoide perde o seu citoplasma e só passa o núcleo, então você tem uma linhagem materna que se estabelece. Mesmo que eu seja um homem, eu tenho as minhas mitocôndrias vindo da minha mãe, que herdou-as da mãe dela, que herdou da mãe dela, e assim por diante. Se você for voltando no tempo, voltando centenas de milhares de anos, em algum dado momento, você pode chegar numa mulher que é a tal da Eva mitocondrial, ou seja, a que passou a mitocôndria que está presente hoje na humanidade inteira.
certo? Existiam outras mulheres, claro, mas algumas dessas não contribuíram para a população atual. O DNA mitocondrial, então, ele tem essa questão de que ele tem maior variabilidade do que o DNA nuclear, né? Ele está menos sujeito à seleção e em algumas regiões ele tem, inclusive, uma hipervariabilidade e, portanto, ele se presta a comparações entre famílias, entre indivíduos e entre populações e espécies. Ele tem aquela característica de gerar a catraca de Miller, né? Assim como a gente tinha visto para a reprodução assexuada, né? Então, para o DNA mitocondrial, toda vez que você tem uma mutação, ela é perpetuada pela linhagem. Então, ela se presta muito à análise de ancestralidade matriarcal. Vejam que não há permuta no DNA mitocondrial, né? Então, o DNA mitocondrial ele é herdado em bloco. No DNA mitocondrial funciona que nem a gente tinha visto para a reprodução assexuada, né? Não existe esse fenômeno de mistura. Certo? Então, se a gente for olhar o DNA mitocondrial, ele tem duas regiões chamadas de HVR1 e HVR2, de Hypervariable Region, né? Ou região hipervariável, 1 e 2. Essas regiões hipervariáveis não codificam genes, portanto, estão menos sujeitas à ação da seleção e, portanto, variam mais, né? Elas são essas duas regiões, né, que são aproximadamente 1.000 dentre os 16.000 pares de base que o DNA mitocondrial apresenta. Essa EVA mitocondrial, a gente imagina que se dividiu em 3 grandes haplogrupos, né, que a gente chama de L1, L2 e L3, né, e eles se subdividiram em 2 grupos na África, que são chamados grupos M e N. Depois da saída da África, a gente teve um rápido crescimento populacional, né. As populações nativas americanas se diferenciaram depois, sendo que esses grupos MN originaram os 5 grupos que a gente chama de A, B, C, D e X. O nosso ancestral comum com os neandertais foi estimado pelo DNA mitocondrial ter vivido há 500 mil anos, ou seja, a EVA dos neandertais com os humanos, né, que teria vivido 500 mil anos atrás. Que coincide exatamente com o tempo de divergência do heidelbergensis. Se a gente for olhar o cromossomo Y, de certa forma é como se ele fosse o mitocondrial, porque ele é passado de pai para filho, né? Os pais não passam o Y para as filhas recebem o X do pai, mas os filhos recebem o Y do pai, que recebeu do pai, que recebeu do pai, que recebeu do pai, e forma-se assim uma linhagem patriarcal, né? O cromossomo Y, ele não é haplotípico que nem o mitocondrial, no sentido que ele tem regiões pseudoatossômicas com o X. É por causa disso que existe o pareamento meiótico. Então você tem regiões ali que pode ocorrer crossing over, mas é raro. Essas regiões com pouco crossing over, elas são usadas, assim como o DNA mitocondrial, para inferir herança molecular masculina exclusiva. E essas análises permitiram, então, que a gente, enfim, estabelecesse a sequência de qual deve ter sido esse Adão africano, né, esse Adão Y, vamos dizer, e ele não coincide necessariamente com a EVA mitocondrial, né, pode ter vivido uma outra época, né, e a gente imagina que ele viveu um pouco antes do que essa EVA mitocondrial, tá certo? A gente viu também, né, que em termos de variabilidade, para a gente usar o DNA do núcleo é muito possível, né? E aí esse DNA nuclear ele varia 1 a cada 3.200 pares de base, né? Então você tem 10 milhões de SNPs entre os nossos 3 bilhões e 200 milhões de pares de base de letrinhas ATCG no nosso genoma.
Veja que o DNA nuclear, então, se você conseguiu de uma célula, você vai conseguir só esses 3.200 nucleotídeos, né? Você consegue só uma sequência, né? Sendo que por célula você tem 1.000 a 10.000 mitocôndrias, então você consegue milhares de sequências mitocondriais. Bom, o nosso DNA nuclear, ele tem regiões também que foram submetidas a uma evolução muito rápida, né, que a gente chama de highly accelerated, altamente acelerada, região de aceleração, ou seja, que esteve submetida a uma seleção natural recente muito intensa, né? Então, provavelmente, são genes candidatos a terem fenótipos importantes para as modificações que o Homo sapiens apresentou aí no Paleolítico Superior. Certo? Vou deixar aqui as referências da Catherine Pollard, na verdade, né? É uma figurona, assim, uma Rastafari. Uma grande cientista, né? Uma das principais figuras aí da genética de populações aplicadas à evolução humana molecular moderna. Né? Então, ela fala exatamente aí dessas regiões, principalmente regiões de produção neural e de neurônios ligados à cognição. Bom, só para a gente não passar batido, né, era uma das questões aí dos exercícios de verificação de leitura, as hipóteses de origem da humanidade moderna, foi uma discussão muito intensa nas décadas de 80 e 90, ainda não tinha as evidências moleculares, né? Então, alguns achavam que os africanos tinham evoluído na África, os europeus atuais, né, os Homo sapiens, tinham se desenvolvido na Europa ao longo de 200.000 anos, os asiáticos, né, quem tem olho puxadinhos, tinha se desenvolvido na Ásia, e os indivíduos da Oceania na Oceania. Era um modelo de evolução multirregional. Esse modelo está totalmente desacreditado hoje, sendo que o modelo que é adotado hoje chama Out of Africa. Fora da África é uma tradução ruim, tá? Seria saindo da África, né? Que é o modelo aceito hoje, né? Que há 50.000 anos os africanos, uma população de sapiens africanos saiu da África e colonizou todo o resto do mundo. Esse sapiens que sai da África já sai dotado de mente simbólica, linguagem, criação de mitos e símbolos e realidades próprias, né? Ele criava realidades, então é isso que a gente viu. Né? Mas e a mistura com os neandertais e com os denisovanos? Não falam a favor de um modelo de hibridização? Sim, mas é uma hibridização muito pequena. Né? Então, hoje o modelo é um modelo de saída da África com uma hibridização restrita, né? Um influxo gênico de neandertais para europeus e denisovanos para asiáticos. Né? Um influxo pequeno. A gente já viu essa imagem, mas essa ideia, né? Mas repetindo a imagem, agora mostrando que os denisovanos provavelmente tiveram duas misturas, dois eventos importantes de misturas com essa população de sapiens que saiu da África, se diferenciou nos europeus e asiáticos. Os que foram para a Ásia se misturaram com os denisovanos, conquistaram a Oceania e tiveram no leste da Ásia um novo influxo de um outro grupo denisovano, tá certo? Então, pra vocês verem todas as conclusões que a gente consegue tirar analisando sequência molecular de denisovanos. Né? Então, esse hoje seria o quadro mais completo. Um artigo aqui do Ishlante Pablo, saiu na Cell. Certo? Essa dispersão, então, como eu falei para vocês, seguiu muito provavelmente essa rota aqui, que estava na região do Nilo, depois cruzou o deserto do Sinai, fez a curva para a direita, se misturou com os neandertais, fez a curva para a esquerda para a Europa, depois de se misturar com os neandertais, também fez a curva para a direita para a Ásia, fez um novo evento de mistura com neandertais, mas não deixou muita descendência. Uma outra
população mais central aqui de Homo sapiens, mais do centro da África, saiu pela Rota Sul, cruzou o Estreito de Bab el-Mandeb, né, que na época se caminhava por terra, cruzou o Estreito de Hormuz aqui também, e populou o sul da Ásia, se misturou com denisovanos, com 2 eventos de mistura, e populou a Melanésia e a Austrália atual. Só para vocês verem, são mais 2 slides, o que chama a atenção, primeiro, esses sapiens que saem da África, mesmo os africanos, eles conseguem ocupar uma gama de ecossistemas incríveis, né? Então, você tem desde regiões de estepe, na Índia, até regiões altas africanas cobertas de neve, até regiões siberianas, né, de estepes russos, até regiões de floresta na Melanésia. O que a gente vê aqui, todas as regiões do globo praticamente conseguiram ser dominadas, incluindo ambientes extremos. Então, regiões de altitude, a gente tem fósseis aqui do platô andino de 13 mil anos, em Lesoto, como a gente viu, e na Etiópia, em áreas altas, né? No Tibete, né? Então evidências de 30 mil anos, né? Na Beringia e na Sibéria, de 45 mil anos, né? Então regiões com uma altitude muito, muito elevada, 2 mil, 3 mil metros de altitude, né? Então populações que se especializaram nesses ecossistemas. Também temos populações aí, fósseis de regiões de floresta, né, como vocês estão vendo aí na figura, a floresta amazônica há 13 mil anos. A gente teve populações muito grandes, de quase 1 milhão de indivíduos morando, uma grande extensão ali, ribeirinha, no Amazonas, ali na região onde hoje é Alter do Chão, né, tinham populações ribeirinhas gigantescas, né, de 1 milhão de pessoas, né. Não era uma cidade só, era espalhada, né, mas era um contínuo populacional de 1 milhão, praticamente uma metrópole, né, de populações nativas, né. Isso já com muito mais de 5 mil anos, né. Florestas tropicais também africanas e asiáticas, né? E também regiões desérticas, né? Tanto no Saara, quanto aqui no Atacama, Península Arábica, na Índia, na China, né? Grandes desertos aí sendo populados por populações humanas, onde diversos fósseis foram encontrados.